o arcabouço fiscal é o grande tema econômico destas semanas e quem vai explicar, destrinchar para a gente esse tema é o economista Fernando Gomes, nosso titular do quadro Economia Direta. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, Márcio, bom dia, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Fernando, o arcabouço fiscal é um conjunto de regras que vai substituir o teto de gastos, né? Quais são os principais pontos desse novo conjunto de regramentos para o controle fiscal do governo e o que pode mudar em relação ao que a gente tem hoje, o teto de gastos? Bom, Márcio, a regra do teto de gastos, que foi aprovada em 2016, ela era uma regra bem simples, né? Ela limitava o crescimento do gasto do governo apenas à variação da inflação do ano anterior e excluía da regra algumas despesas previstas na Constituição, saúde, educação. Ao longo do tempo, foi se furando esse teto várias vezes, né? Como, por exemplo, para aumentar os gastos do governo durante a pandemia, para pagar precatórios e para autorizar aqueles gastos que foram feitos pelo governo anterior antes da eleição. Então, quando foi aprovada a PEC da transição, além das medidas aprovadas, a PEC também determinou que o teto de gastos ele deveria ser substituído por um novo conjunto de regras e que essa alteração não ia ficar mais com o âmbito constitucional, que ele ia ser feita por lei complementar para dar mais flexibilidade aí para o modelo. Feito esse esclarecimento de como é que se chegou até aqui, de como é que funcionava o teto de gastos, vamos lá explicar então os principais pontos da proposta desse novo conjunto de regras, né? Então, o novo marco fiscal ele tem duas premissas básicas. A primeira delas é limitar o crescimento da despesa a um percentual do crescimento da receita e ter uma meta de superávites fiscais, né? De arrecadar mais do que gastar para estabilizar a dívida pública. Então, de acordo com o projeto, a nova regra fiscal prevê que os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Ou seja, se a receita crescer 10% em relação ao ano anterior, em tese o governo poderia só aumentar a sua despesa acima da inflação em 7%. Eu dei esse exemplo para ficar bem fácil aqui para que quem nos acompanha possa entender a segunda premissa que o modelo traz, que é, além de limitar o crescimento do gasto, ainda ter um teto e um piso que também precisam ser observados. Então, o teto ele vai ser usado em momentos em que a economia estiver bombando, estiver arrecadando muito, e esse teto vai ser de 2,5%. Então, no caso do nosso exemplo, de um crescimento de receita de 10%, o gasto poderia subir 7% se não houvesse o limitador. Como você tem o limitador, mesmo a receita crescendo 10%, em razão desse teto de 2,5%, o máximo que o gasto do governo vai poder subir é 2,5%. Outro ponto importante aqui é que, além de estabelecer o teto para o crescimento dos gastos, o projeto também estabelece um piso. Esse piso é um mínimo assegurado para reajustar a despesa quando você tiver a situação contrária, quando você tiver uma queda de arrecadação ou quando a arrecadação permanecer constante. Esse piso vai ser de 0,6%. Então, mesmo quando a arrecadação não aumentar, você tem um piso, um percentual mínimo, pelo qual os gastos vão poder ser reajustados. Então, se a arrecadação não subir nada ou até cair, o governo pode aumentar suas despesas por esse piso, que é de 0,6%. Esse teto e esse piso é o que os economistas gostam de chamar de política anticíclica. O que é a política anticíclica? É uma política que vai contra o ciclo, como o próprio nome diz, né? Então, em momentos de arrecadação alta, essa política impede o governo de gastar muito, e nos momentos de arrecadação baixa, até de queda de arrecadação, essa política permite conceder algum reajuste nos gastos, com base na poupança, na economia que foi feita nos tempos de arrecadação boa, de arrecadação alta. Então, esse é o conceito de política anticíclica. Outra premissa importante do modelo são as metas de resultado primário. O governo trabalha com a expectativa de zerar o déficit primário, ou seja, igualar receitas e despesas, já a partir do ano que vem, em 2024. A partir de 2025, o governo teria um superávit, ou seja, passaria a arrecadar mais do que gasta. Esse superávit em 2025 seria de 0,5% do PIB, em 2025 subiria para 1%. Por que essa meta de resultado primário é importante? Primeiro, porque são superávites primários, ou seja, mais arrecadação do que gasto, que vão permitir que a dívida seja estabilizada e que depois a dívida entre em trajetória de queda. E o outro ponto importante é que o projeto prevê uma punição para o governo se ele não cumprir a meta. Então, se a meta não for atingida e o resultado ficar fora da margem de tolerância,
no ano seguinte ao descumprimento da meta, o governo, ao invés de poder elevar a sua despesa na base de 70% do crescimento da receita, só vai poder elevar em 50%. Se descumprir pelo segundo ano, aí passa a ser de 30% o percentual de crescimento da despesa. E aqui entra outro parâmetro importante, que é o da margem de tolerância, né, no descumprimento da meta. Essa margem, pela proposta, é de 0,25% do PIB. Então, vamos pegar aqui 2024 como exemplo, né? O governo pretende ter um resultado zero, né, um equilíbrio entre receita e despesa, mas aí o governo vai e tem um déficit no ano, mas esse déficit é de apenas 0,25%, 0,20% do PIB, ou 0,15% do PIB. Então, está dentro da margem de tolerância e aí não há punição. Esses são os principais pontos do projeto, Márcio, só para lembrar que essa é a proposta inicial do governo, né? O texto vai começar a ser debatido aqui e essas premissas que a gente comentou aqui todas podem mudar. Por exemplo, a Câmara pode aprovar que o crescimento do gasto vai ficar limitado a 65% do crescimento da receita, e não 70%. Ou que os superávites vão ser de 1% ao invés de 0,5%, ou de 1,5% ao invés de 1%. Eu estou dando esse exemplo Sim. aqui, mas isso para dizer o seguinte: esses parâmetros todos podem ser modificados aqui na Câmara ou no Senado quando o assunto for debatido e efetivamente votado. Pois é, o relator aqui na Câmara já está definido, né, Fernando? É o deputado Cláudio Cajado do PP da Isso. Bahia, né? Bom, o teto de gastos que existe desde 2016, ele praticamente não foi cumprido em todos os anos da sua existência, né? Foram essas exceções que você citou. Agora, com o arcabouço, também tem exceções, Fernando? Tem, Márcio, tem várias exceções e esse inclusive é um dos pontos que vem sofrendo críticas aí de quem não apoia ou de quem apoia só parcialmente o novo marco fiscal. Algumas exceções elas já foram anunciadas quando o arcabouço foi apresentado inicialmente pelo ministro Haddad, né? São quatro exceções: as transferências constitucionais, que são asseguradas pela Constituição, os créditos extraordinários e recursos para pagar o piso salarial dos enfermeiros e para recursos para serem transferidos para o Fundeb, né? E foram incluídas depois outras exceções. Vamos lá, que exceções são essas? Despesas com projetos socioambientais e mudanças climáticas que forem custeadas por doações de organismos internacionais ou mesmo de outros países. Despesas de universidades federais e outras instituições científicas que são custeadas com receitas próprias, com doações também, ou com convênios e outras fontes. Então, antes da gente ir para as próximas exceções, eu queria só registrar que essas duas exceções que eu citei aqui fazem todo sentido que elas não entrem no cálculo da regra, porque são doações, são receitas próprias do ente. Então, não tem orçamento da União aqui, então esses pontos realmente têm que ser excepcionalizados. E você tem várias outras exceções, né? Despesas com aumento de capital de empresas estatais não financeiras e não dependentes, são aquelas empresas que geram lucro. Despesas custeadas com recursos oriundos de transferência de outros entes para fazer obras e serviços de engenharia. As despesas não recorrentes, perdão, da Justiça Eleitoral, são aquelas despesas que não ocorrem sempre, né, que ocorrem de vez Sim. em quando, e as despesas relativas à gestão de recursos hídricos. Então, essas são algumas das principais exceções, e tem um item aqui que não foi classificado como exceção, mas que foi muito elogiado pelos analistas e que vale a pena a gente citar aqui, que é que as capitalizações de bancos públicos vão ficar dentro da regra. O que isso quer dizer? Que se forem colocados recursos adicionais no BNDES, na Caixa Econômica Federal, por exemplo, esses recursos vão ter que entrar na conta do limite de Sim. gastos. Uhum. E se essas capitalizações continuarem tendo expansão, tendo aumento, elas vão comprimir, elas vão diminuir o espaço para outras despesas e o governo vai ter que fazer gastos. Então, essas foram as principais exceções aí, mas que estão dentro do projeto. Sim. Enquanto eu pergunto, bebe água aí, Fernando, para molhar Estou a falando garganta. muito, né? É. Bom, essas exceções geraram críticas de alguns setores, mas ainda tem outras também, como por exemplo na questão de uma eventual ameaça de aumento da carga tributária. Mas tem outras críticas também, não é, Fernando? As principais críticas que o projeto tem recebido, Márcia, a principal delas é principalmente que o modelo ele se baseia muito no aumento muito mais no aumento da arrecadação do que no corte de despesas. Então, se a receita, se a arrecadação não for bem, segundo quem é crítico,
poderia se comprometer os objetivos do modelo de ter superávites e estabilizar a dívida. Então, quem critica o modelo defende o corte de gastos e não contar com o aumento da receita como principal variável do modelo. Essa é a principal crítica que o novo arcabouço tem recebido. Outro ponto que tem sofrido críticas, além do que você mencionou, é um mecanismo que estabelece que o presidente da República vai ter que dar explicações ao Congresso caso o governo não cumpra a meta de superávit primário, né? O presidente vai ter que enviar ao Congresso uma mensagem com os motivos desse descumprimento, que pode ser e o que pode ser feito para tentar corrigir aí o rumo das contas públicas. Esse documento tem que ser entregue até o final de maio do ano seguinte ao descumprimento da meta. E a crítica é sobre a obrigação que a lei estabelece para o presidente prestar contas se descumprir a meta? Não. A crítica é que o projeto determina que o não cumprimento da meta do superávit primário não configura infração às normas. Então, pela regra, embora o presidente tenha que prestar contas, não há punição caso as metas não sejam cumpridas. Outro ponto que tem sofrido críticas é que atualmente o acordo atualmente, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo tem que apresentar relatórios bimestrais de como é que está a condução das contas públicas. E se esses relatórios indicarem descumprimento da meta, o governo começa a contingenciar recursos para cumprir a meta. O que é contingenciar recursos? É você ir segurando as liberações de recursos que deveriam ser feitas até que as contas voltem para a meta. Pela nova regra, esse contingenciamento pode ou não ocorrer. Fica a critério do governo decidir se vai fazer o contingenciamento ou não. Quem é crítico avalia que esse ponto do projeto fragiliza uma regra que era muito boa. Essas são as principais críticas ao modelo, Márcio. Peço desculpas por ter corrido, é que como a gente começou além do horário, eu fiquei com medo de não dar tempo de falar tudo que eu queria falar. Não, perfeito, Fernando. Mas além disso, a gente também tem muito tempo ainda para discutir o arcabouço fiscal, porque ao longo desse semestre, esse deve ser um dos grandes temas aqui da Câmara dos Deputados e a gente vai ter a oportunidade de esmiuçar mais os seus principais pontos, inclusive, como você falou, a partir das sugestões, das mudanças que vão ser propostas pelos parlamentares, tanto aqui na Câmara quanto também no Senado Federal. Então, Perfeito. enquanto isso, Mas eu só fazer agradeço. Claro, um claro. comentário rapidinho aqui. Ontem nós entrevistamos 4 parlamentares aqui de matizes diferentes, Muito esquerda, bom o direita, programa, Fernando. exatamente sobre o arcabouço fiscal. E uma pergunta que fizemos lá foi se os parlamentares acreditam que realmente dá para votar esse projeto aqui na Câmara concluído até dia 10 de maio. E, como você disse, acho que a gente vai ter muito tempo para Vamos. debater, porque houve um consenso ali, pelo menos entre os parlamentares que participaram desse debate, que 10 de maio não vai dar. Pois é, a gente ainda vai falar muito sobre isso e mesmo depois que ele for aprovado, sobre os seus desdobramentos também. Mas então, enquanto isso, muito obrigado, Fernando, e a gente se encontra na semana que vem. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí. Tchau, tchau.